O milagre de Simone, quando a fé venceu o linfoma. Simone sempre foi uma mulher forte. Criada em uma família simples do interior de São Paulo, ela aprendeu cedo a trabalhar duro para ajudar em casa. Casou-se jovem com Marcelo, um mecânico honesto, e juntos criaram 2 filhos, Lucas e Ana Clara. A vida não era fácil, mas eles tinham saúde, amor e uma rotina que, apesar das dificuldades, era cheia de esperança. Até que, em um dia comum de março de 2021, tudo mudou. Simone começou a sentir um cansaço que não passava. Achou que fosse apenas o ritmo pesado do trabalho. Ela costurava para fora até tarde da noite, mas as dores no pescoço e as febres que vinham e iam a deixaram preocupada. Quando um caroço apareceu abaixo da mandíbula, ela finalmente procurou um médico. Os exames vieram rápido, e o diagnóstico foi como um soco no estômago: linfoma não Hodgkin, estágio avançado. É um câncer agressivo, Simone. Vamos começar a quimioterapia imediatamente, disse o oncologista, com um tom que misturava urgência e pena. Marcelo seguiu ao lado dela em silêncio, apertando sua mão com força. Os filhos, ainda adolescentes, não entendiam direito o que estava acontecendo, mas sentiam um medo no ar. As primeiras sessões de quimioterapia foram um inferno. Simone perdia o cabelo, o apetite, as forças. As contas médicas se acumulavam, e o pouco que tinham guardado foi sendo consumido. Em 3 meses, ela já não conseguia mais se levantar da cama sozinha. Deus, por que isso está acontecendo comigo? Chorava à noite, enquanto Marcelo, sem saber o que dizer, apenas a abraçava. Foi então que Dona Maria, uma vizinha idosa que Simone sempre cumprimentava com um sorriso, apareceu em sua porta com uma Bíblia na mão. Minhas filhas, você já tentou buscar ajuda na congregação cristã? Lá, os irmãos oram com fé, e Deus ouve. Eu já vi muitos milagres acontecerem naquele lugar simples, mas cheio do Espírito Santo. Disse ela, com os olhos brilhando de convicção. Simone nunca tinha ido a uma igreja. Marcel era católico não praticante, e ela, embora acreditasse em Deus, nunca tinha sentido necessidade de frequentar um templo. Mas naquela altura, desesperada, ela não tinha mais nada a perder. Vamos, Marcelo. Só uma vez. Se não adiantar, pelo menos tentamos. Pediu, com a voz fraca, mas firme. O primeiro culto na congregação cristã no Brasil. No domingo seguinte, Marcelo a levou de carro até a pequena igreja de alvenaria, sem luxo, sem propagandas, apenas uma placa discreta com as letras ACCB. Ao entrarem, Simone se surpreendeu com a simplicidade do lugar: bancos de madeira enfileirados, irmãos e irmãs vestidos com modéstia, as mulheres de saias longas, os homens de camisa social. Não havia instrumentos musicais, apenas vozes unidas cantando hinos que falavam de fé e confiança em Deus. Um ancião, homem de cabelos brancos e postura serena, dirigia a reunião. Sua voz era calma, mas cheia de autoridade espiritual. Irmãos, hoje é um dia de graça. Deus está aqui, e Ele ouve os que clamam com sinceridade, disse, antes de abrir a Bíblia. Simone sentou-se no fundo, envergonhada, sentindo-se uma estranha. Mas quando os irmãos começaram a orar, algo dentro dela se mexeu. Não eram orações decoradas, mas súplicas fervorosas, como se cada um ali falasse diretamente com Deus. Uma irmã, ao lado dela, percebendo sua fraqueza, segurou sua mão e sussurrou: Não tema, irmã. Jesus está aqui. Ele vai te curar. As lágrimas escorreram pelo rosto de Simone. Ela não sabia explicar, mas sentiu uma paz que não vinha dos remédios, nem das palavras dos médicos. Era algo diferente. Ao final do culto, o ancião anunciou que haveria uma reunião de oração especial na quarta-feira para os enfermos. Simone olhou para Marcelo, que, embora cético, assentiu. Vamos voltar, disse ele, baixinho. A fé que nasce na dor. Na quarta-feira, Simone voltou à igreja, dessa vez decidida. O salão estava cheio de pessoas que, como ela, buscavam um milagre. O ancião chamou os enfermos à frente, e os irmãos se aproximaram, impuseram as mãos sobre eles e começaram a orar em voz alta, com lágrimas. Senhor Jesus, tu que saraste os enfermos com tua palavra, toca nesta tua filha. Liberta-a deste mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Simone fechou os olhos e sentiu mãos desconhecidas sobre sua cabeça.
Não eram mãos de médicos, nem de curandeiros, eram mãos de pessoas simples, que acreditavam que Deus ainda operava milagres. E, pela primeira vez em meses, ela creu. Senhor, se existes, me cura. Não pelo que eu mereço, mas pela tua misericórdia, orou, em silêncio. Naquele momento, um calor estranho percorreu seu corpo. Não foi como um choque, nem como uma dor, era uma sensação de libertação. Quando abriu os olhos, viu que muitas pessoas ao seu redor choravam, não de tristeza, mas de alegria. Irmã, você sentiu algo? Perguntou uma jovem ao seu lado. Simone não soube responder. Só sabia que, pela primeira vez em meses, não sentia dor. O milagre confirmado. Na sexta-feira, Simone tinha consulta marcada com um oncologista. Os exames de sangue haviam sido feitos na semana anterior, e o médico entrou na sala com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Simone, seus exames vieram. Não há mais sinais do linfoma. Os nódulos sumiram. É como se a doença simplesmente tivesse desaparecido. Disse ele, incrédulo. Marcelo segurou o relatório com mãos trêmulas. Como assim, doutor? Isso é possível? Medicamente, não. Mas aqui está. Você está curada. Respondeu o médico, ainda atordoado. Simone não gritou, não pulou. Ela apenas cobriu o rosto com as mãos e chorou. Marcelo a abraçou forte, e ali, naquele consultório frio, eles agradeceram a Deus pelo milagre. O batismo e a nova vida. No domingo seguinte, Simone voltou à congregação cristã, mas dessa vez não como uma visitante, e sim como alguém que tinha uma história para contar. Depois do culto, ela se levantou, tremendo, e deu seu testemunho de pé, como era o costume na CCB. Eu vim aqui doente, sem esperança. Mas Deus me ouviu. Ele me curou não porque eu era merecedora, mas porque Ele é bom. E hoje, eu quero servir a Ele pelo resto da minha vida. Disse, com a voz embargada. O ancião sorriu e anunciou que, na próxima semana, haveria um batismo nas águas. Simone e Marcelo decidiram se batizar juntos, simbolizando sua entrega total a Cristo. No dia do batismo, Simone entrou na água com um vestido branco simples, como manda a tradição da CCB. Quando emergiu, sentiu que não era mais a mesma pessoa. O linfoma tinha ido embora, mas algo muito maior havia ficado, uma fé inquebrantável. A lição que ficou. Hoje, Simone é uma irmã ativa na congregação cristã. Ela ajuda nas reuniões de oração, visita outros enfermos e sempre compartilha sua história para encorajar quem está passando por provações. Aprendi que Deus não nos abandona. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele está trabalhando. Não foi a medicina, não foram os homens, foi a fé, a oração dos irmãos e a misericórdia de Deus que me salvaram, diz ela, aos que perguntam como venceu a doença. Marcelo, que antes era indiferente à religião, hoje é um irmão dedicado. Lucas e Ana Clara também frequentam a igreja, e a família que quase se desfez na dor agora é um exemplo de fé, humildade e gratidão. Na congregação cristã no Brasil, não há espetáculos, não há promessas vazias. Há apenas pessoas simples, que creem em um Deus que ainda opera milagres. E a história de Simone é mais uma prova de que, quando nos humilhamos e buscamos a Deus de todo o coração, Ele responde. Porque para Deus não haverá impossíveis. Lucas 1h37, asterisco. A notícia do milagre de Simone se espalhou pela cidade como um vento suave, mas poderoso. Quem a via antes, pálida e frágil, agora a encontrava sorridente, com os olhos brilhando de uma paz que só quem experimentou a mão de Deus pode ter. Muitos que a conheciam de vista começaram a perguntar, como isso aconteceu? E ela, sem vergonha, contava. Contava do desespero, da oração dos irmãos, daquela noite em que sentiu algo diferente no peito, uma certeza de que não estava sozinha. Foi então que a irmã Marta, uma senhora de mãos calejadas e coração generoso, resolveu levar Simone para visitar outras pessoas doentes. Não para mostrar sua cura como troféu, mas para levar esperança. Se Deus fez por mim, pode fazer por você também, dizia Simone, segurando as mãos trêmulas de quem já havia perdido as forças. Um desses dias, elas chegaram à casa de Donas Maria e João, um casal idoso que há anos lutava contra a diabetes e problemas no coração.
O médico havia dito que João não duraria muito, e Maria, com os joelhos inchados pela artrose, mal conseguia se mover. Os dois ouviram Simone com lágrimas nos olhos. Nós já oramos tanto, suspirou Maria. Mas nunca desistimos de crer, completou João, com voz fraca. Naquela tarde, os irmãos da igreja se reuniram na saleta apertada da casa deles. Não havia microfones, nem holofotes, apenas vozes unidas em súplica. Simone orou com uma fé que contagiou a todos. Quando terminou, João sentiu algo estranho, uma espécie de calor percorreu seu peito, como se uma mão invisível tivesse tocado seu coração. Maria, por sua vez, conseguiu se levantar sem a ajuda da bengala e deu alguns passos firmes, algo que não fazia há meses. No domingo seguinte, o casal estava na congregação. João, que antes mal conseguia respirar, subiu as escadas do templo sem ofegar. Maria, com os olhos úmidos, abraçou Simone e sussurrou: "Você trouxe não só a sua história, mas a presença de Deus para dentro da nossa casa." Os médicos, ao reexaminá-los, não encontraram explicação. Os exames de João mostravam uma melhora inexplicável, e as dores de Maria haviam diminuído como se nunca tivessem existido. "Isso não é normal", disse o cardiologista, coçando a cabeça. "Para nós, não. Mas para Deus, é só mais um sinal do seu amor", respondeu João, com um sorriso que iluminava o consultório. A história de Simone, que começou como um grito de socorro, agora se multiplicava. Outras famílias começaram a buscar a igreja não por obrigação, mas por necessidade do coração. Pessoas que antes passavam pela porta do templo sem nem olhá-lo agora entravam com humildade, buscando o mesmo Deus que havia mudado uma mulher à beira da morte. E Simone? Ela continuou simples. Seguiu trabalhando, cuidando da família, servindo na igreja. Não se tornou uma celebridade andou milagre, apenas uma serva grata. Às vezes, quando alguém novo chegava e perguntava como ela havia sido curada, ela respondia com a mesma convicção: "Não fui eu que escolhi ser curada. Foi Deus que escolheu me usar para mostrar que Ele ainda está aqui, no meio de nós. E se Ele fez por mim, pode fazer por você. Basta crer." E assim, entre lágrimas de gratidão e sorrisos de quem redescobriu a fé, a congregação cristã no Brasil seguia sendo um lugar onde Deus não era apenas falado, mas visto. Não em espetáculos, não em palavras bonitas, mas na vida transformada de quem, como Simone, ousou confiar quando tudo dizia que não havia mais esperança. Porque, no final, a maior prova de um milagre não está no que os olhos veem, mas no que o coração sente. E naquele lugar, corações eram curados todos os dias. Era uma tarde de domingo, quando um jovem chamado Lucas entrou pela primeira vez na congregação cristã no Brasil. Ele não tinha vindo por vontade própria. Sua mãe, desesperada, o trouxe depois de meses vendo o filho se consumir em um vício que parecia não ter fim. Lucas mal olhava para os lados, os olhos fundos, o corpo fraco, como se já tivesse desistido de tudo. Mas ali, entre os hinos suaves e as orações sinceras, algo começou a mexer com ele. Ele não sabia explicar, mas enquanto os irmãos cantavam a Jesus, meu Salvador, a ti eu me rendo, uma paz estranha invadiu seu peito. Não era alívio passageiro, não era ilusão. Era como se uma mão invisível puxasse para cima, mesmo que ele ainda estivesse no fundo do poço. E então, quando o irmão que presidia a reunião fez o convite para quem quisesse se render a Deus, Lucas, sem entender muito bem por quê, levantou a mão. Não houve gritos, não houve espetáculo. Apenas um silêncio respeitoso enquanto os irmãos se ajoelhavam ao seu lado, orando por ele com lágrimas nos olhos. E foi ali, entre aquelas palavras simples e cheias de fé, que Lucas sentiu algo quebrar dentro de si. Não foi de uma vez, foi como se camadas de escuridão fossem se desprendendo, pouco a pouco, até que uma luz que ele não conhecia o invadiu por completo. Quando se levantou, não era mais o mesmo. O desejo que o dominava havia desaparecido. Não por força própria, não por mérito seu, mas porque algo maior havia tomado seu lugar. Sua mãe, que o observava de longe com o coração apertado, não acreditou no que viu. O filho que há meses mal falava agora sorria, os olhos brilhando de uma maneira que ela não via desde criança. "Mãe, acabou", ele sussurrou, abraçando-a com uma força que ela não sentia há muito tempo. "Não sinto mais nada. Só paz." Os dias se passaram, e Lucas não apenas permaneceu firme, como se tornou um dos mais assíduos na igreja. Ele não escondia seu passado, pelo contrário,
contava a todos como Deus o havia libertado não com fórmulas mágicas, mas com amor. E assim como Simone, ele repetia com a mesma certeza: se Deus fez por mim, pode fazer por qualquer um. Basta vir como está. E era assim que a congregação seguia, não como um lugar de regras frias, mas como um refúgio onde Deus, em seu tempo, tocava cada vida de um jeito único. Não havia 2 milagres iguais, porque não havia 2 almas iguais. Mas havia uma coisa que todos tinham em comum, a certeza de que, naquele lugar, Deus não apenas ouvia às vezes, ele respondia de maneiras que ninguém poderia explicar. Porque milagre não é só o que muda o corpo. É o que transforma a alma. E ali, entre pessoas simples e corações sinceros, a cada reunião, a cada oração, a cada vida restaurada, ficava claro: Deus ainda age. E ele escolhe os lugares mais humildes para mostrar seu poder. Naquela mesma semana, enquanto o testemunho de Simone e João ainda ecoava nos corações, uma jovem chamada Marisa entrou pela primeira vez na congregação. Ela vinha arrastando uma dor que ninguém via, mas que a consumia por dentro. Há 2 anos, desde que perdeu o filho ainda no ventre, ela se sentia como uma árvore seca, sem flores, sem esperança. Os médicos disseram que nunca mais poderia engravidar. As palavras dos amigos, por mais bem-intencionadas, soavam como eco vazio: Deus sabe de todas as coisas, tudo tem um propósito. Mas onde estava esse propósito quando ela olhava para o quarto vazio que havia preparado com tanto carinho? Marisa entrou na igreja quase por acaso, levada por uma prima que não desistia de convidá-la. Não queria orar, não queria ouvir sermões. Só queria um canto quietinho para chorar sem que ninguém a julgasse. Mas quando os irmãos começaram a cantar Deus é fiel, ele não muda, algo dentro dela estremeceu. Não era música, não eram as palavras, era uma presença. Como se alguém a abraçasse por trás e sussurrasse: eu não esqueci de você. Ela não subiu ao altar naquele dia. Nem levantou a mão para pedir oração. Só ficou ali, encolhida no banco, com as lágrimas molhando o lenço amassado. Mas uma irmã de fé, Dona Lúcia, uma senhora de mãos calejadas e sorriso tranquilo, sentou-se ao seu lado sem dizer nada. Só segurou sua mão. E quando a reunião terminou, Dona Lúcia olhou nos olhos de Marisa e falou baixo, como quem sabe de coisas que não precisa explicar: minha filha, Deus não tira o que lhe vai devolver dobrado. Você vai ver. Marisa não acreditou na hora. Até tentou rir, mas a dor era maior. Mesmo assim, algo a fez voltar na semana seguinte. E na outra. Não falava com ninguém, não contava a sua história. Só ouvia. Até que, numa noite de quarta-feira, enquanto o pastor falava sobre a mulher do fluxo de sangue que só precisou tocar a orla das vestes de Jesus, Marisa sentiu um calor estranho no ventre. Não era dor, não era cólica. Era como se uma pequena chama acendesse onde só havia cinzas. Ela saiu da reunião naquela noite sem contar a ninguém. Mas em casa, quando se olhou no espelho, viu algo diferente nos próprios olhos. Não era mais o vazio. Era uma faísca. Uma esperança teimosa, pequena como uma semente, mas viva. 3 meses depois, Marisa voltou à congregação com um sorriso que não cabia no rosto. Não precisou falar nada. Basta olharem para suas mãos trêmulas segurando o exame, positivo. Os irmãos choraram com ela, abraçaram-na, louvaram a Deus como se aquele milagre fosse de todos. Porque, de certo modo, era. Cada um ali sabia que, se Deus pudesse restaurar a alegria de Marisa, poderia fazer o mesmo por eles, seja qual fosse a luta. E assim a história se repetia, como ondas do mar que nunca param. Um alcoólatra que largou a garrafa depois de sonhar com um anjo. Uma mãe que recebeu o filho de volta das drogas depois de uma noite inteira de jejum e clamor. Um homem que, depois de anos sem emprego, encontrou não só um trabalho, mas a paz que nunca teve. Nada era por acaso. Nada era coincidência. Porque na congregação, as pessoas aprendiam que milagre não é só o que acontece de repente. Às vezes, é o que Deus vai tecendo devagar, fio por fio, até que um dia a gente olha para trás e vê, a tapeçaria da nossa vida, que parecia tão rasgada, foi restaurada. E onde havia buracos, agora há desenhos que só o céu poderia imaginar. E assim, entre lágrimas e sorrisos, entre silêncios e aleluias, a obra de Deus continuava. Não com estrondo, não com holofotes, mas no cotidiano de quem se ajoelha e confia.
Porque ali, entre paredes simples e corações abertos, Deus provava, mais uma vez, que ele não mudou. Ainda hoje, ele escolhe os humildes para mostrar que, onde o homem vê o fim, ele vê apenas o começo. Era uma tarde de sábado quando Irmã Maria do Carmo entrou na congregação pela primeira vez. Não veio por curiosidade, nem por convite de algum conhecido. Veio porque não tinha mais para onde ir. As contas se acumulavam na mesa da cozinha, o marido havia partido há 2 anos, e o diagnóstico do médico, depressão severa, soava como uma sentença sem apelação. Ela se sentou no último banco, com as mãos trêmulas apertando uma bolsa gasta, enquanto as irmãs cantavam com uma fé que, para ela, parecia impossível. Não chorou. Não conseguiu. Era como se as lágrimas tivessem secado dentro dela, substituídas por um vazio que doía mais que qualquer dor física. Mas quando o pastor começou a falar sobre o Deus que a restaura o que o gafanhoto comeu, algo dentro dela estremeceu. Não era esperança, ainda não. Era apenas uma pergunta silenciosa: será que isso é para mim também? Os dias se passaram, e Irmã Maria do Carmo voltou. Não porque sentisse algo mágico, mas porque, estranhamente, ali ela conseguia respirar. As irmãs não a pressionavam com perguntas, não a olhavam com pena. Apenas sorriam e diziam: Deus tem um plano. Ela não acreditava muito nesse plano, mas começou a ficar para as reuniões de oração. Às vezes, fechava os olhos e deixava as palavras dos hinos entrarem, mesmo sem entendê-las direito. Até que veio o domingo em que tudo mudou. Era um culto como outro qualquer, até que o pastor parou no meio da pregação e olhou diretamente para ela. Não com severidade, mas com uma ternura que a fez baixar a cabeça. Tem alguém aqui que está carregando um fardo que não é seu para carregar, ele disse. Deus está falando agora, filha, solta. Eu tomo conta. As palavras foram como uma faca cortando o nó que apertava seu peito. E então, sem aviso, as lágrimas vieram. Não eram lágrimas de tristeza, eram rios de algo que ela não sabia nomear, algo entre alívio e medo de acreditar. Naquela noite, Irmã Maria do Carmo sonhou. Sonhou com um jardim seco, cheio de terra rachada pelo sol. E então, uma mão, não viu de quem era, começou a regar. Devagar. Gotinha por gotinha. Quando acordou, a primeira coisa que sentiu foi uma paz tão profunda que assustou. Não era a ausência de problemas, os boletos ainda estavam lá, a solidão também. Mas era como se, de repente, ela não estivesse mais sozinha dentro da própria pele. Na semana seguinte, coisas pequenas começaram a acontecer. Uma irmã da igreja, sem saber de sua situação, lhe ofereceu um trabalho de meio período na padaria da família. O valor não era grande, mas dava para pagar as contas mais urgentes. Depois, o médico, ao reavaliá-la, franziu a testa e disse: seus exames melhoraram. Não entendo como, mas a química do seu cérebro está diferente. Ela não contou a ele que havia começado a orar todas as noites, mesmo que fosse só um ajuda-me, Jesus sussurrado no travesseiro. Mas o milagre maior não estava nas circunstâncias. Estava nela. 1 ano depois, Irmã Maria do Carmo estava de pé na frente da igreja, dando seu testemunho. Não falava com eloquência, não usava palavras bonitas. Apenas disse, com a voz ainda um pouco trêmula: eu vim aqui morta por dentro. Não física, não, morta de verdade. E Deus me trouxe de volta. Não tirando tudo que era difícil, mas me dando força para passar por isso. Hoje, eu sei que Ele não me abandonou. Nunca abandonou. Na plateia, uma mulher jovem chorava baixinho. Ela havia entrado na congregação naquele mesmo dia, arrastada por uma prima, com o coração tão partido quanto o de Irmã Maria do Carmo 1 ano antes. E enquanto ouvia aquelas palavras simples, sentiu algo despertar dentro dela: se Deus fez isso por ela, será que pode fazer por mim também? E assim, sem alarde, a corrente de milagres continuava. Porque na congregação, as pessoas aprendiam que Deus não precisa de grandes espetáculos para mudar uma vida. Às vezes, Ele apenas precisa de um coração disposto a dizer: aqui estou. Faz de mim o que quiseres. E Ele faz. Sempre faz. A jovem enxugou as lágrimas e, pela primeira vez em meses, sentiu um fio de esperança.
Naquela noite, ao voltar para casa, pegou o velho diário onde anotava suas dores, a traição, a solidão, a sensação de que nada mais fazia sentido. Mas, em vez de escrever sobre o vazio, traçou uma única frase: aqui estou. Faz de mim o que quiseres. Não houve relâmpagos nem vozes do céu. Mas nos dias que se seguiram, algo mudou. Primeiro, foi a paz inesperada ao acordar, como se um peso invisível tivesse sido levantado. Depois, o encontro casual com uma ex-colega de trabalho, que lhe ofereceu uma oportunidade justamente na área que ela sonhava. E, por fim, a coragem de perdoar não porque a dor tinha sumido, mas porque ela escolheu não deixar que a dor definisse seu futuro. Um ano depois, era ela quem subia ao púlpito, com as mãos trêmulas e o coração cheio. Eu vim aqui quebrada, achando que Deus só ouvia os outros. Mas Ele me ouviu no silêncio. Não tirou a tempestade, mas seguiu comigo dentro dela. E hoje? Hoje eu sou a prova de que milagres não são só histórias de outrora. São escolhas, escolher acreditar quando tudo diz o não, escolher se levantar quando o chão parece sumir. A plateia ficou em silêncio. Alguém assoou o nariz. Outro murmúrio: isso também é para mim? Porque o maior milagre não é Deus mudar as circunstâncias, mas transformar quem nós somos dentro delas. Ele não precisa de multidões para operar, basta um sim sincero, uma lágrima derramada em seus pés, um coração que, mesmo tremendo, confia: se foi possível para elas, pode ser para mim. E assim, a corrente não se quebrou. Continuou, quietinha, de mão em mão, de história em história. Porque Deus não faz acepção de pessoas, onde a fé é do tamanho de um grão de mostarda, Ele move montanhas. E onde há um coração disposto, Ele escreve um novo começo.